Exercício 5, página 17. Recorte, cole ou escreva um classificado de jornal e sublinhe as expressões que se assemelham às que foram usadas no classificado poético. Escrevendo e aprendendo. Porque separado, porque junto, porque separado com acento, porque junto com acento. Observe como os diferentes porquês foram empregados neste trecho do diálogo entre Dona Marilis e um dos seus alunos no texto, na escola. Acho que não deve, respondeu baixando os olhos. Por quê? Porque é melhor não usar. E por que é melhor não usar? Porque minissaia é muito mais bacana. A professora empregou a forma porque separado para fazer perguntas. O aluno empregou porque junto para dar respostas. Agora, leia estas frases. As crianças não fazem perguntas, nem precisam saber os porquês? O porquê junto com acento aparece como sinônimo de motivo, razão, normalmente acompanhado de artigo. Por que a professora não conversa? Quem manda? Onde? Por quê? Como? Emprega-se porque separado com acento no final da frase. Sempre queremos saber os porquês, o que é muito importante, mas precisamos também saber grafá-los corretamente. Número 1. Depois de ter observado os exemplos e as explicações do uso dos porquês, complete as afirmativas abaixo de forma adequada. Número 2. Complete as frases a seguir, empregando corretamente porque separado, porque junto, porque separado com acento e porque junto com acento. Número 3. Escreva 2 perguntas para as quais você gostaria de ter respostas, utilizando a expressão porque separado. Número 4. Elabore 2 perguntas para um adulto em que a expressão porque separado inicie a questão. Peça a alguém que as responda. Verifique se a pessoa questionada argumentou sua resposta. Observe que o emprego do porque junto com acento indica que o locutor da resposta está apresentando seus argumentos sobre determinado assunto. Hora da leitura. Agora você vai ler a história de um menino que conta como foi a sua experiência nos primeiros anos de escola. A escola onde esperava aprender a ler. Ele nos conta como era essa escola, a sua professora e o ensino. Mas o que será que aconteceu com ele naquele lugar? Foi lá que ele aprendeu a ler? Texto 3, romance, fragmento 1. Depois de ler o texto, vamos ao explorando o texto. Número 1. Por que o menino se achava inferior aos Mota Lima? Número 2. Como era a escola em que ele estudava? Número 3. No começo do primeiro parágrafo e no final do terceiro, o menino fala sobre um problema que o incomoda. Qual é esse problema? Número 4. Quem é o narrador do texto? Ou seja, quem conta a história? Número 5. Considere a leitura que fez e responda. Você acha que o texto já terminou? Conhecendo o gênero textual. Narrar é contar uma história. Em geral, nas histórias há um narrador que relata fatos que envolvem
personagens que agem e dialogam em um espaço e durante um tempo. Damos o nome de espaço ao ambiente onde os fatos acontecem. A história pode ser contada na ordem dos acontecimentos ou não, dependendo da escolha de quem a narra. Quanto ao narrador, ele pode contar a história em primeira pessoa, eu, ou na terceira pessoa, ele ou ela. Se ele participa da história, ou seja, se ele também é personagem, narrará em primeira pessoa, eu. Mas se ele for apenas observador, ou estiver contando algo em que não está envolvido, narrará em terceira pessoa, ele, ela. Ao conjunto de episódios que compõem a narrativa, damos o nome de enredo. As personagens das histórias podem ser reais ou imaginárias, inventadas. O que faz com que as narrativas comecem é o conflito, também chamado de situação-problema. O conflito não é a mesma coisa que uma briga ou uma discussão, mas uma situação-problema dentro da história que gera outros fatos e que faz com que a história caminhe para uma solução. A solução também não precisa ser sempre positiva. Há muitas histórias que têm um desfecho trágico ou inesperado. O desfecho é o final da história. Esses são os elementos principais de uma narrativa. Eles aparecem em muitos contos, histórias em quadrinhos, textos teatrais, lendas, fábulas, mitos, entre outros. Experimente observar como esses elementos estão presentes nesses diferentes gêneros de texto. Reflexão sobre o uso da língua. Artigo. Releia o trecho a seguir para responder às questões. Aí, recebi ordem para me sentar e abrir o volume. Obedeci, engulhando com a vaga esperança de que uma visita me interrompesse. Ninguém nos visitou naquela noite extraordinária. Número 1. Assinale a alternativa correta. O narrador tinha esperança de ser interrompido por uma visita. Você acha que ele estava se referindo a qualquer visita, não importasse quem fosse, ou à visita de alguém que ele já sabia que iria chegar? Número 2. Observe a transformação ocorrida na frase. Obedeci, engulhando com a vaga esperança de que a visita me interrompesse. Que efeito de sentido a mudança provocou na frase? Importante saber. As palavras o, a, os, as, uma, uns, umas, que acompanham substantivos no singular ou plural, no masculino ou feminino, são chamadas artigos. Os artigos podem particularizar ou generalizar um ser de determinado grupo. Os artigos que particularizam são chamados definidos. São artigos definidos o, a, os, as. Os artigos que generalizam são chamados indefinidos. São artigos indefinidos. Uma, uns, umas. Os artigos definidos podem particularizar um ser dentro de determinado grupo ou referir-se a um ser já conhecido. Veja, a professora tinha mãe e filha. Neste caso, há a informação de que se trata de uma professora em particular
dentro de tantos professores que existem. A professora do menino. A mãe, caduca, fazia renda, batendo os biros. Aqui, o artigo A indica a mãe da professora, que é um ser conhecido, pois já foi mencionado anteriormente. Ora, uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama. O artigo indica uma noite qualquer entre várias noites. O artigo 1 aqui refere-se a um livro que não é citado anteriormente. Os artigos variam em gênero e número, de acordo com os substantivos que eles acompanham. O livro, os livros. O professor, a professora. Saiba mais sobre esse assunto no apêndice. Mãos à obra. Número 1. Nos espaços indicados, insira um artigo. Número 2. Observe a capa desta revista. Época, a fúria da natureza. Como o Japão, um exemplo de tecnologia, planejamento e disciplina, enfrenta o maior terremoto de sua história. Letra A. Na chamada da capa da revista, há mais artigos definidos ou indefinidos. Esses artigos generalizam ou particularizam a mensagem. Letra B. Que classe de palavra os artigos acompanham? Letra C. Copie a frase em que aparece um artigo indefinido. Número 3. Leia a frase a seguir. Este homem fez um grande governo. Letra A. O artigo 1 está acompanhando que classe de palavra? Letra B. Reescreva a frase substituindo a palavra este por um artigo. Letra C. Como você organizaria as palavras a seguir para dizer que a turma de Marcos o considera um herói? Aqui vocês vão organizar as palavras completando como uma frase. Número 4. Explique com suas palavras o que é artigo definido e artigo indefinido. Utilize para cada caso uma frase que sirva de exemplo para deixar sua explicação ainda mais clara. Alunos, respondam as perguntas e enviem para mim no particular. Um abraço a todos.